Imagine um corpo vindo das profundezas do espaço, viajando por milhões de anos até cruzar o caminho do nosso Sol. Ele surge sem aviso, sem ruído, apenas uma sombra veloz atravessando o vazio. Mas então, algo inesperado acontece. Ele começa a disparar jatos de poeira e gás, não para longe, como um cometa comum faria, mas diretamente na direção do Sol. Esse visitante não é uma lenda. Ele tem nome, 3I Atlas. E o que torna sua presença tão perturbadora é que ele não se comporta como nada que já tenhamos visto antes. Alguns cientistas acreditam que seja apenas física em ação. Outros, que talvez haja algo ainda não compreendido guiando seus movimentos. O que, afinal, o 3I Atlas está tentando nos mostrar? O 3I Atlas não é o primeiro a nos surpreender. A história recente já nos apresentou outros forasteiros que desafiaram nossa compreensão. Em 2017, um objeto atravessou o sistema solar como um relâmpago. O nome que recebeu foi Oumuamua, que significa mensageiro que veio de longe. Ele não tinha a forma que esperaríamos de um cometa ou asteroide. Em vez de redondo ou irregular, parecia uma agulha ou talvez um disco achatado. Mais estranho ainda, sua velocidade aumentava, como se algo o empurrasse, mas sem liberar caudas de gás como um cometa faria. A cada observação, os cientistas ficavam mais desconfortáveis. 2 anos depois, em 2019, outro visitante chegou, Borisov. Esse sim parecia um cometa clássico, com cauda de gelo vaporizado pelo Sol, mas ainda assim era especial. Não pertencia ao nosso sistema solar, tinha vindo de outro. Só isso já o tornava um dos objetos mais fascinantes que já vimos. Esses encontros são raríssimos. Imagine bilhões de anos de silêncio e, de repente, um desses viajantes corta a nossa vizinhança como uma carta perdida que alguém esqueceu no correio do universo. Só que agora algo mudou. O 3I Atlas não é só mais um capítulo nessa história. Seu comportamento está desafiando as expectativas. Não é apenas estranho, é inquietante. O que faz do 3I Atlas tão diferente não é apenas sua origem distante, mas o que ele começou a fazer depois que entrou na influência do Sol. Assim como um cometa, quando a luz solar aquece sua superfície, o gelo preso em seu interior se transforma em gás e escapa em forma de jatos. Isso é esperado, é o que dá origem às famosas caudas que vemos nos cometas. Mas no caso do 3I Atlas, a história não seguiu o manual. Os jatos que ele expeliu não eram caóticos ou dispersos como ocorre normalmente. Pelo contrário, pareciam precisos, contínuos, quase direcionados. A cada emissão, a sensação era de que o objeto não estava apenas reagindo ao calor, mas escolhendo para onde ir. Isso abriu espaço para hipóteses ousadas. Seria possível que o 3I Atlas tenha uma composição química tão diferente de tudo o que já vimos, que, por acaso, produz esse padrão em comum? Ou estaríamos testemunhando algo que sugere um comportamento artificial? Não significa, claro, que alguém esteja pilotando esse objeto. Mas quando algo age de um jeito que não entendemos, a linha entre fenômeno natural e intenção se torna perturbadoramente fina. E é justamente nessa fronteira que a ciência precisa caminhar com cuidado, investigando cada detalhe, sem descartar nenhuma possibilidade. É aqui que o James Webb entra em cena, e não existe ferramenta melhor para isso. Esse telescópio não é apenas um olho gigante no espaço. Ele enxerga o universo em infravermelho, ou seja, capta o calor que os objetos emitem, revelando detalhes invisíveis para qualquer telescópio tradicional. É como se o Webb tivesse óculos especiais, capazes de ver o que está escondido atrás da cortina escura do espaço. No caso do 3I Atlas, isso significa algo revolucionário. O Webb pode dissecar seus jatos, molécula por molécula,
identificando do que eles são feitos. Se o que ele encontrar for comum, água, dióxido de carbono, metano, ótimo. Teremos mais um ponto de comparação entre os cometas da nossa vizinhança e esses visitantes de fora. Mas, se os resultados trouxerem algo inesperado, compostos raríssimos, elementos que não fazem sentido naquele contexto, ou emissões que não batem com o que conhecemos em cometas, então entramos em território novo. Nesse cenário, os jatos do 3I Atlas deixariam de ser apenas vapor e poeira e se tornariam uma mensagem física, talvez um testemunho da química de outros sistemas solares. Talvez, quem sabe, até um sinal de que há mais ordem e intencionalidade nisso do que ousamos imaginar. Cada vez que o 3I Atlas solta um jato, é como se uma página de um livro antigo fosse virada diante de nós. Esse livro foi escrito há bilhões de anos, em um lugar distante, sob regras e condições que ainda não conhecemos. E agora, uma parte dessa história está passando diante dos nossos olhos. As partículas carregadas nesses jatos podem revelar muito mais do que simples química. Elas podem nos mostrar como planetas nasceram em outros sistemas, como estrelas moldaram seus arredores e talvez até nos oferecer pistas de que o universo tem maneiras diferentes de criar mundos além daquelas que conhecemos. E aqui vem a questão que dá frio na espinha. E se houver uma assinatura artificial escondida nesses jatos? Algo que sugira controle, engenharia, ou até mesmo uma tecnologia desenhada para se autossustentar durante a viagem interestelar. Se isso fosse real, estaríamos diante do primeiro contato material da humanidade com uma civilização que não é a nossa. Mas mesmo sem chegar a essa possibilidade extrema, o 3I Atlas já nos obriga a repensar o nosso lugar. Ele nos lembra que não estamos sozinhos nesse palco estelar. O espaço está cheio de viajantes errantes cruzando fronteiras invisíveis entre estrelas, trazendo segredos que podem reescrever não só a ciência, mas também a maneira como entendemos a própria realidade. Agora feche os olhos por um instante e imagine comigo. E se o 3I Atlas não for apenas um pedaço de gelo errante, mas sim um fragmento de um mundo que já existiu? Um planeta que orbitava uma estrela distante, talvez com oceanos, montanhas e até formas de vida, mas que, em algum momento do passado, foi despedaçado por um evento catastrófico. O que vemos hoje poderia ser apenas um dos estilhaços dessa história, um sobrevivente solitário que atravessou o vazio por milhões de anos até, finalmente, cruzar o caminho da nossa estrela. Se isso for verdade, cada grão de poeira que ele libera nos jatos não é só matéria. Pode ser o pó de um continente perdido, restos de oceanos evaporados, ou até vestígios químicos de uma biosfera que já floresceu e desapareceu antes mesmo de a Terra existir. Pense no impacto dessa ideia. Não estaríamos apenas observando um cometa interestelar, mas tocando nas cinzas de um mundo que pode ter abrigado vida ou até inteligência. E se esse for o caso, o 3I Atlas deixa de ser apenas um objeto astronômico para se tornar uma mensagem silenciosa, carregando consigo o testemunho de que o universo não é vazio, mas repleto de histórias de mundos nascidos, destruídos e esquecidos. Histórias que, pouco a pouco, vão chegando até nós. E é aqui que eu te pergunto, como você acha que a humanidade reagiria diante de uma confirmação dessas? Seria um choque para a ciência? Uma revelação espiritual? Ou talvez a prova de que nunca estivemos realmente sozinhos? Se você ficou tão intrigado quanto eu, então não esquece, deixa o like nesse vídeo, compartilha a sua opinião nos comentários e se inscreve no canal. Assim você não perde as próximas análises sobre o 3I Atlas e muitos outros mistérios que ainda estão escondidos no universo.